E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Na paz de Jesus? Ontem saiu a lista definitiva da seleção brasileira que vai disputar a Copa no mês de junho. Particularmente, eu só não fiquei satisfeito porque Juba se contundiu. Mas por mim, não ia. Torci para que ele não fosse. Particularmente eu. Torci para que ele não fosse. Mas aí se criou um álibi em cima disso. Qual foi o álibi? No jogo contra o Grêmio, ele sentiu, né, o músculo da coxa. Depois de deixar o campo na partida contra o Grêmio, no último domingo, dia 17, sentindo dores na coxa esquerda, o lateral esquerdo, Luciano Juba, artilheiro do Bahia na temporada, passou por exame nessa segunda-feira para conferir a gravidade da lesão. Após realização de exame de imagem, foi confirmada uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, informou o Bahia na noite dessa segunda-feira. Então, a pergunta é: ele não foi por conta disso? Ou se não tivesse isso, também não iria? Essa pergunta fica no ar. A pressão da crônica brasileira na questão de Luciano Juba, ao ele sentir o que sentiu, descarregou a cabeça do técnico? Que talvez não quisesse levar e quando levou deixou no banco? Porque Juba não entrou nem para fazer um teste. Jean Lucas ainda entrou, mas Luciano Juba nem entrou para fazer um teste. Será que o técnico levaria ele? Já que fez teste com outros, e vinha sendo criticado porque Luciano Juba não foi convocado, e quando foi não jogou? Para mim eu torci para que ele não fosse, particularmente, tá bom? Então não muda nada, a única coisa que muda é que ele se contundiu e vai fazer o tratamento, tá bom? Ele já iniciou o tratamento na dependência do Centro de Treinamento do Esquadrão, ele não passará por cirurgia, já que o tratamento escolhido pelo Departamento de Saúde do clube foi o conservador. O conservador é aquele tratamento normal que é feito sem precisar fazer a cirurgia. Bahia perde Eric e Rodrigo Nestor por suspensão no duelo contra o Curitiba. Certo? Então tá aí. O Bahia que vai ter esses dois desfalques. O Bahia terá dois desfalques importantes para o confronto contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, pela 17ª rodada. Os meia Eric e Rodrigo Nestor. O Eric que vinha sendo titular e um dos artilheiros do Bahia na temporada, com 7 gols, deve dar lugar a João Lucas. Jean Lucas saiu por quê? Porque não estava bem. Se vocês olharem bem, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, esses três jogadores não vêm bem. E era o time que nós vínhamos usando, sempre e constantemente. Confere? Já Rodrigo Nestor, que foi utilizado, mas que também está fora, né? Por conta do cartão, Rodrigo Nestor fora, punido. Já Rodrigo Nestor foi utilizado por Rogério Ceni nos últimos 4 jogos e havia expectativa de uma possível titularidade na vaga de Everton Ribeiro, que também atravessa uma má fase abaixo em campo. Então, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, que era o tripé de meio de campo do Bahia, caíram muito de produção. Com isso, nesse pacote, caíram de produção também os nossos pontas. Seja Keke, seja Puguinha, seja Ademir, seja Sanabria. Caíram de produção. Por quê? Porque esse meio caiu de produção, a bola não chega no ataque
como deveria chegar para os nossos pontas, que é bola na frente e não alguém marcando já ao receber a bola. Quando isso acontece, o desempenho do time, num todo, é abaixo. Porque o meio de campo é quem põe a bola cá atrás e faz chegar o ataque. O meio de campo é quem desarma o time adversário para evitar que venha para cima. Então, Caio Alexandre, Jean-Luc e Everton Ribeiro estavam batendo cabeça. Má fase. Tá certo? Então, o Bahia perde esses dois, Eric e Rodrigo Nestor, mas, em compensação, do outro lado, tem o retorno de Ramos Mingo. Está retornando. Então, o que eu quero dizer? O meio do campo do Bahia, que agora vai voltar com Jean Lucas e Everton Ribeiro permanece, Rogério Ceni já estava fazendo as mudanças no meio de campo para o entrosamento. Acevedo, que é aquele monstro ali atrás. Rodrigo Nestor, né, que estava já voltando aos poucos, ali assumindo a função de Everton Ribeiro. Confere? Rodrigo Nestor, que foi utilizado nesses últimos 4 jogos ali. E ele estava preparando o Rodrigo Nestor para assumir o meio de campo. Um era Eric e outro Rodrigo Nestor, para tirar Jean Lucas, como já tinha tirado, e Everton Ribeiro. Já que Caio Alexandre, Acevedo já estava ali, e ele estava trazendo do lado direito, como trouxe no jogo passado, né, o lateral direito do Bahia, Gilberto. Então, realmente tem que reconfigurar a forma de jogar, tem que remotivar essa forma, e a gente precisa ter um pouquinho a forma do nosso futebol. Aquilo que eu digo, em alguns jogos, você pode utilizar alguma tática já veterana no Bahia, na nova gestão. Mas tem alguns jogos que o jogador tem que ser voluntário, fugir da tal característica. Como como é que diz? Esqueci agora o nome da pessoa aqui. Ele foi lá e disse, olha, eu jogo mais pelo lado direito. Certo? Jogo mais pelo lado direito. Foi Vitor, isso. Eu gosto mais de jogar pelo lado direito. Se o cara diz que gosta de jogar pelo lado direito, ele pode até ser utilizado do lado esquerdo, se for uma emergência mesmo. Aí vai para tudo ou nada. Mas se você puder utilizar ele naquela posição que ele diz que se destaca bem, ele não está sendo chato com o técnico. Ele está querendo ajudar o técnico, porque o time rendendo com ele na posição que ele gosta de jogar, melhor para todo mundo. Então, o que a gente espera do Bahia, com o próximo jogo que será na segunda-feira, tempo suficiente para trabalhar à vontade, para preparar à vontade, porque o Coritiba, esse Coritiba está ali na cola do Bahia, certo? O Coritiba está na cola do Bahia na classificação. Então está aqui a classificação para vocês, em que o Palmeiras é o primeiro, o Flamengo é o segundo, o Fluminense é o terceiro, São Paulo é o quarto, Atlético Paranaense é o quinto, Bragantino é o sexto, Coritiba é o sétimo, Bahia é o oitavo colocado. Tá, Bahia e Coritiba ali. A diferença que todos que estão acima, exceto o Flamengo, o Bahia tem um jogo a menos. Todos que estão acima do Bahia, do primeiro ao sétimo, exceto o Flamengo, o Bahia tem um jogo a menos. Então o Bahia tem 23 pontos, tanto o Coritiba 23 pontos, quanto o Bragantino 23 pontos, quanto o Atlético Paranaense 24 pontos, quanto o São Paulo 24 pontos. O que eu quero dizer é que o Bahia com o jogamento com 23, e assim se mantendo e ganhando o jogo, ele vai a 26. Ele volta para a quarta colocação. Apesar de todos os problemas que o Bahia está enfrentando, né, com essa baixa do time. Obrigado a todos vocês, que Deus o proteja a todos.